A encefalocele, a gente falou no vídeo anterior, é uma malformação onde a gente pode ter tecido cerebral ou meninges, que são as membranas que revestem o cérebro, expostos para fora do crânio. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como é a cirurgia de tratamento dessa doença. Vamos lá? A cirurgia da encefalocele, ela vai depender muito da quantidade de tecido cerebral que a gente tem exposto, da localização e do que a gente vai ter além do tecido cerebral nessa encefalocele ou nessa meningoencefalocele, que eu expliquei no outro vídeo a diferença. Então, basicamente, a gente vai ter lá o crânio do bebê, vai ter alguma coisa que está ali saindo para fora daquele crânio, que pode ser só meninge, pode ter líquido, pode ter tecido cerebral, pode ter grandes veias cerebrais, grandes artérias. Então, o que a gente geralmente faz com essa criança quando ela nasce é estudar essa encefalocele, essa malformação. Geralmente com um exame de ressonância, se ele for possível, é o melhor exame. E aí a gente vai estudar o que tem, como é que está o cérebro do bebê, o que está ali para fora, o que está compondo aquele componente ali da malformação, se aquilo pode ser retirado ou não, porque geralmente a gente não consegue colocar aquilo que está para fora do crânio para dentro do crânio de novo, porque o crânio do bebê ele foi formado pequeno, sem aquele tecido cerebral. Então, se você colocar aquilo para dentro, você pode até causar um aumento da pressão intracraniana e uma consequência muito grave para o bebê. Tirando que aquele cérebro que geralmente está exposto ali, ele ficou sob a ação do líquido amniótico e sobre traumas ali na barriga da mãe, e ele é um cérebro que ele é mal formado, ele é um cérebro displásico que geralmente não é funcional. Então, é muito comum na cirurgia da encefalocele a gente tirar uma parte daquele, pelo menos uma parte daquele tecido cerebral displásico mal formado que está ali para fora. Junto com ele, é por isso que a gente precisa saber o que tem ali naquela região, para a gente poder se planejar da melhor maneira possível na cirurgia para saber se aquele tecido pode ser retirado ou não, sem que isso traga nenhum prejuízo para a criança. Então, basicamente, a cirurgia a gente vai abrir a pele sadia ali em volta, isolar aquela malformação, ver o que pode ou não ser retirado e fechar tanto essa membrana que recobre o cérebro, que geralmente está aberta, como, se possível, fechar o defeito, principalmente se esse defeito for muito grande. Então, por exemplo, nesse caso que vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente tem um defeito aqui muito grande, aonde há uma grande quantidade aqui de cérebro, né, que saiu por esse defeito, e a gente fez esse fechamento do defeito com uma membrana, e às vezes pode ser colocado uma tela, algum tipo de material para conter e impedir que esse cérebro saia para fora de novo. Em alguns casos, onde esse buraquinho é menor, muitas vezes só a gente fechar a membrana já é suficiente. Então, é uma situação que vai variar aí caso a caso. O que é importante a gente falar é que essa cirurgia tem que ser feita de preferência nas primeiras 48 horas de vida da criança, preferencialmente, por conta do risco de infecção. Quanto mais tempo a gente demora para fazer essa cirurgia, maior é o risco de contaminação, de infecção do sistema nervoso central. Às vezes, por algum motivo, essa cirurgia não pode ser feita nessas primeiras 48 horas, e aí, nesse caso, a gente tenta fazer no máximo até 72 horas. Lembrando que quanto maior o tempo, maior é o risco. Então, a gente está sempre pesando aí risco-benefício. Então, esse vídeo a gente quis falar aí um pouquinho para você entender sobre essa cirurgia. Claro que essa cirurgia tem muitas particularidades. Eu falo que cada malformação é uma malformação. Casos que a gente tem, por exemplo, encefaloceles na base do crânio podem ser muito difíceis de fechar, e é muito importante que a gente tenha uma equipe, né, de neurocirurgia pediátrica que tenha experiência para poder propor aí para a criança o melhor tratamento possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem curtindo, compartilhando o conteúdo para que ele possa chegar a quem precisa, e a gente se vê na próxima.